Pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, para trazer para vocês as mentes que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer. Conversamos aqui com gestores, empreendedores, naturalmente executivos das principais empresas do Brasil, e hoje nós vamos falar aqui com o Roberto Jalonetsky, que é diretor-geral da Speedo Multisports, sobre o negócio da empresa, um pouquinho de história, um pouquinho sobre os negócios e como a empresa vem crescendo, se reinventando a cada dia. Roberto, um prazer recebê-lo aqui no programa, um prazer tê-lo conosco aqui no Você com Dinheiro. Obrigado vocês pela oportunidade. Queria começar do começo. Conta um pouquinho do que é a história da Speedo aqui no Brasil, da Speedo Multisport aqui no Brasil, que ela tem uma série de particularidades, peculiaridades, que eu acho que é super bacana para quem está assistindo a gente conhecer também e, desculpe aqui o trocadilho, mas navegar nesse mundo. Vamos lá, não é trocadilho não, né? Navegar é exatamente o que a gente faz há 45 anos ininterruptos, o que nos deixa aí numa posição, como quase todas as empresas que acreditam nesse país são resilientes, né, de certa forma, mas cá estamos há 45 anos trabalhando no mercado brasileiro enquanto marca, e lá atrás, isso é intrínseco do povo brasileiro, né? A gente tem uma brincadeira interna que se transformou em slogan em várias campanhas ao longo desse tempo, que é o primeiro esporte da criança é a natação, mesmo no país do futebol, né? E a primeira marca a gente vem trabalhando aí a ininterruptos 45 anos para que seja a Speedo. Então, pegando uma das perspectivas de mercado brasileiro, onde o esporte está muito na veia do brasileiro, independente da categoria, e numa oportunidade à época, né, final da década de 70, surgiu aí os primeiros passos da marca através da Multisport no Brasil. Inicialmente apostando nos esportes aquáticos, muito puxado pela natação como uma das modalidades, e hoje, após 45 anos e com uma construção dia a dia, a gente fala aí de um market share na casa de 80% em esportes aquáticos. E quando a gente olha para crescimento da companhia, como é que as linhas de crescimento se desenham? É por adesão da população ao esporte? É essa construção, essa ampliação de market share? Como vocês têm desenhado o crescimento da companhia nos últimos anos? Se puder abrir quanto foi esse crescimento também, a gente sempre está de olho aqui nos números. Lá. Né? Mas se não puder, tudo bem, mas conta pra gente como é essa composição. Olha, vamos começar pelos números. A gente vem de um crescimento quase que equivalente, proporcional entre quantidade e financeiro no ano passado, 2022, na ordem de 18%. E esse ano a projeção, estamos bem próximos já, apesar de que a gente ainda tem o último minuto do segundo tempo aqui de mercado, né, para fechar o ano, na ordem de 30%. Tá? E eu acho que uma das características da companhia que nos faz, em meio a essa turbulência de mercado, e aí o pessoal fala da instabilidade momentânea atual do varejo, e eu costumo dizer que não é o varejo que está instável, né? Quer dizer, o mercado brasileiro está passando por uma série de ondas e de impactos, sejam econômicos, sejam financeiros, seja político. Haja visto que nós, brasileiros resilientes, como eu falei no começo, isso não é surpresa para a gente. Os temas e os momentos são diferentes, os impactos também. Mas o que tem feito a diferença para a gente conseguir surfar essa boa onda, mesmo nesse mar revolto, né, fazendo alusão ao nosso mundo aquático, é que a gente tem uma estratégia dentro da nossa química com o mercado. A gente, desde o início, enquanto marca, enquanto empresa, aposta em longevidade. E para a gente atingir a longevidade e estabilidade do mercado, independente do que vem do mercado, de fora, vamos dizer assim, isso, o mercado, concorrentes, o que nos torna sólidos e focados. Ponto número 1, a premissa de que a gente vai estar sempre conectado com o mercado e olhando o movimento da concorrência, mas nunca desfocando. A nossa estratégia está voltada a nós, a nossa empresa, ao nosso DNA, não ao DNA de terceiros.
Então a gente capta dados, transforma isso em informação, em atitudes da marca, mas isso é muito baseado num pilar que a gente trabalha, que é inovação, pesquisa e desenvolvimento, não de hoje, isso desde a nossa essência, e foco total no consumidor final, né? Quer dizer, todas essas ferramentas de inovar, pesquisa e desenvolvimento, sempre voltado para o comportamento do consumidor final. Então conta um pouquinho para a gente essa absorção do comportamento como essa interpretação do comportamento do consumidor gera, né, interfere no processo de elaboração dos produtos. Como vocês aprendem desse consumidor para bolar produtos novos, o processo de criação desses novos produtos? Como diria, né, um dos meus gurus, particularmente falando, Steve Jobs, vamos voltar um tempo, nas primeiras apresentações dele, né, quando ele comenta sobre o primeiro MP3, vulgo iPod, ele falava muito e batia na tecla de que a essência da marca tem que ser sempre o consumidor final. Assim como outros grandes players de mercado, como a Amazon, comenta através do Jeff Bezos e de toda a empresa, exatamente a mesma coisa. E a questão é essa, hoje você tem marcas, e para nós, enquanto líderes em esportes aquáticos, se formos líderes na casa de 80% a 85% de market share, a gente precisa se manter, a gente precisa continuar. E chega uma hora que você precisa crescer para os lados, né? Você precisa expandir os horizontes. Mas talvez muito mais do que isso é a diferença entre sermos uma marca líder em alguma categoria, seja ela qual for, e buscarmos eternamente, porque eu acho que é um processo contínuo, de nos tornarmos uma love brand, que é o que o mercado apelida, né, as marcas do coração. E o que consiste, o que está por trás dessa estratégia e que novamente nos ajuda muito a ter êxito no mercado brasileiro aí ao longo desses anos com muitos altos e baixos. Para você se tornar uma marca do coração, se eu for ser uma marca de natação, por exemplo, Felipe, que nada 3 vezes por semana, ele vai lá, ele não vai abrir mão, tá? Ele vai usar produtos da marca, porque ele tem uma identificação, ele tem ali, ele sabe que ele tem um respaldo da marca, da qualidade do produto, e ok, maravilha, isso não é suficiente para a gente. Então, através das pesquisas e desenvolvimentos focado no hábito do consumidor, o que eu faço? Eu pego o Felipe, busco estudar o ecossistema dele, o dia a dia do nosso consumidor-alvo, e através disso detectar em que momentos extras a gente consegue, enquanto marca, ter mais contato com esse mesmo consumidor. Em outros momentos, porque voltando para as 3 vezes por semana da piscina, vão ser 3 horas por semana, vão ser 12, 15, alguma coisa perto disso, horas por mês. É muito pouco, né? Recentemente a gente terminou uma pesquisa onde mesmo nesse momento de crise estamos chegando perto de um momento marcante de mercado que deve dar uma alavancada, a gente está com boas expectativas, que é a Black Friday. 82% das respostas que a gente auferiu nessa pesquisa, sim, tem uma predileção e dão preferência para uma marca onde elas se sentem confiáveis, tá? Então, através do estudo do comportamento do consumidor final, a gente chega a novos produtos, a produtos com inovação, a novas categorias, novas práticas esportivas. Quer dizer, isso é uma variedade num leque bastante grande, o que nos faz, mais uma vez, criar novos pontos de contato com o consumidor, consequentemente com o mercado, e isso nos traz uma distribuição diferenciada e vai nos deixando mais sólidos e mais expostos ao consumidor final. Então hoje o Felipe pode nadar com a nossa marca, ele pode se proteger do sol com a nossa marca através de uma linha licenciada de protetores solares, ele pode treinar na academia do prédio dele ou do apartamento ou da sua residência com esteira ergométrica, Speedo e N outras linhas de produto. E quando se fala sobre inovação,
vocês têm uma linha de desenvolvimento ESG bastante forte. E essas coisas começam a se conversar. Né? Que vocês têm justamente, eu queria que você comentasse um pouco sobre o desenvolvimento de tecidos tecnológicos a partir de garrafas PETs. Conta um pouquinho pra gente disso e conta um pouquinho de como foi a história dessa construção, como isso já se reflete nos produtos vendidos. Acho que vem de novo muito disso da pesquisa e desenvolvimento, e cabe aqui só complementar. Falamos aí de pesquisa, de novas linhas de produto, de comportamento consumidor, de ecossistema, mas tudo isso, quando a gente fala em inovação, não é só a inovação no produto, no sentido de tecnologia, é inovação no comportamento, na marca como um todo, no produto. A gente costuma dizer que o produto ele é só uma das ferramentas de qualquer marca para tangibilizar o relacionamento entre o consumidor e marca. Então não tem como falar de marca perene, longeva e do coração, as vulgo love brands, se a gente não falar também de inovação e foco no consumidor no que tange a serviço. E aí quando a gente fala em serviço, novamente estudando os hábitos, o serviço pode ser B2B ou B2C, quer dizer, um melhor serviço, seja na loja, seja no pré, no durante, na pós-venda, e com os nossos mais de 4.000 pontos de venda através dos nossos parceiros lojistas no Brasil. Então é um serviço como um todo, 360 graus. Dito isso, hoje, se a gente for olhar para essa nova geração, que tem não só a nova geração puxando, né? Porque acho que isso tem se alastrado cada vez mais por outras gerações, pela população como um todo. A geração de hoje está muito ligada, quando a gente olha na mídia ou em conversas informais, está muito ligada, é nítido, a questão de tecnologia. Certo? Tecnologia é a geração touch, é a geração aquilo. Eu que tenho filhos pequenos, assim, usam da tecnologia, quer dizer, é fantástica, mas é uma geração que talvez perdeu um pouco do passado em todos os aspectos, seja de educação, seja do comportamento do dia a dia, no lazer, quer dizer, é uma geração da tela, né? Mas, além da tecnologia, tem um outro ponto que essa geração trouxe muito forte, aí sim entrando no ESG, na sustentabilidade, que é exatamente essa questão da saúde, da sustentabilidade do meio ambiente em que eles vivem e do corpo, né? Não adianta nada a gente ter um ambiente sustentável e não ter a saúde sustentável, né? É o equilíbrio do corpo. Tudo isso dentro do guarda-chuva ESG, dessas práticas, no nosso mundo, né, na nossa posição enquanto marca, faz com que a gente venha trabalhando isso já há alguns anos, dentro, enquanto empresa e como marca, porque essa geração, digamos aí que essa questão ESG de sustentabilidade, ela não é mais uma coisa midiática, né, não somente midiática, mas ela é uma questão conectada, está na veia desse consumidor, está na veia desse novo consumidor. Então ele exige isso, né? Eu brinco dentro da empresa que é uma condição sine qua non, é um do it or die. Quer dizer, não tem como você continuar daqui para frente enquanto empresa e marca, cada um no seu mercado, cada um fazendo da sua forma, se não colocar isso no DNA da atitude, do produto e da imagem. Você vai ser cancelado. Não existe, né? A gente vê aí redes de fast food se reinventando, N categorias que estão trabalhando. E a nossa forma de traduzir isso para o mercado, enquanto empresa, são uma série de iniciativas dentro da empresa, junto aos nossos mais de 200 colaboradores diretos, e muito mais se a gente falar dos indiretos, mas pegando o exemplo da nossa linha recém-lançada, a linha Green and Blue, né, que faz alusão ao blue da água, ao green da sustentabilidade. Essa é uma linha onde, como você bem disse, um produto, uma camiseta, chega a consumir 5 garrafas PET. Pô, legal, mas o que isso tem a ver? Só para dar um dado de uma pesquisa mundial, se a gente continuar enquanto população fazendo o que a gente faz com os oceanos, estou dando um exemplo do oceano porque é o nosso habitat natural, a água. Em 2050, nós vamos ter mais plástico do que peixe dentro do oceano. Soa meio
meio estranho, mas é um dado bastante alarmante, né? Então, muito em cima disso, tá no nosso DNA enquanto marca, né? Pegando essa carona do plástico e do peixe, como é que nós nos tornaríamos uma marca responsável e perene se a gente não cuidasse do ambiente aonde nós detemos 80% de market share, de share of mind, água. Então, assim, não tem como, né? Então, a coleção Green and Blue com a camiseta feita de garrafa PET, 100% reciclada, tá? Porque você tem produtos que são parcialmente, e legal, ok, né? Normalmente existe muita crítica, mas o legal é começar, é conscientizar e daqui para frente. Essa é uma linha 100% reciclada e numa iniciativa nossa, olhando para toda a cadeia por trás. Novamente, o produto é um pedaço da nossa estratégia, é um dos pontos de contato com o consumidor, com o mercado, que vai estar na loja, vai estar na vitrine, para a gente criar esse relacionamento. O que eu quis dizer por trás? Toda a cadeia por trás dessa linha, ela é sustentável. Então a gente analisa e procura parceiros, indústrias. Só para dar um exemplo dessa coleção, o fio é homologado, as fábricas são auditadas. Não adianta nada eu colocar um produto bonito na vitrine que conta uma história legal, mas por trás não é tão legal. Então é um movimento contínuo, não é um produto, né? A gente está para lançar, vamos aumentar essa linha, temos aí no roadmap aí para muito em breve uma outra linha biodegradável. Então assim, é um movimento contínuo, não é um ciclo que não se acaba, se renova, inovação, como a gente bate muito na tecla, mas é por aí. E tem se tornado viável. Hoje em dia, o mercado mexendo na indústria, na cadeia produtiva como um todo e apostando mais, apesar de que hoje a gente ainda, de certa forma, subsidia enquanto a gente fala de construção de produto, que ainda é um pouco mais custoso, digamos assim, né, a cadeia de produção de um produto como esse. Mas isso é questão de tempo para se popularizar. E o nosso papel, através da sustentabilidade dessas práticas, transformando tudo isso em produto, é exatamente isso, é popularizar a prática esportiva. Né? Quer dizer, não é popularizar na questão de classe, de faixa, mas de uma maneira geral, trazer o esporte cada vez mais presente na vida do brasileiro, haja visto que a gente não precisa fazer muita conta para descobrir que o esporte é mais barato e mais eficaz até para o poder público do ponto de vista de investimento do que remediar, né? O melhor prevenir do que remediar. Então tudo isso gira em torno do nosso trabalho aí de sustentabilidade dentro do guarda-chuva de ESG da Speedo no Brasil. E a gente tem a tradição aqui no programa de puxar algumas perguntas difíceis. E se a gente, em um mercado que você tem 80% de market share e de share of mind, como é que você se mantém inovando? Porque a gente está conversando aqui, a gente conversou um pouquinho sobre o processo, conversou um pouquinho da inovação no ESG, mas boa parte da inovação vem de olhar, muitas companhias vêm de olhar para o lado e ver o que estão fazendo. Né? Como seu concorrente está atuando naquele mercado que você ainda não atua, você se inspira, você busca novas formas de superar. Isso é natural da competição. A gente está falando aqui de esportes, né? Sem dúvida. Como você, nadando lá na frente, mantém, digamos, motivado a dar braçadas? Aprendendo aí, pegando carona nas braçadas, a gente aprende, né? E tem um trabalho muito próximo com nossos atletas patrocinados. E tem horas da sua competição que você tem que olhar para o lado, para as raias do lado, e entender o que está acontecendo, né? Olhar a maré para que lado ela está indo. E tem horas que isso é matador, é destrutivo. Então tem momentos que você tem que olhar para a raia do lado e tem momentos que você tem que olhar para o final da piscina e seguir reto com a tua estratégia. Então o nosso dia a dia é uma mescla, né? Quer dizer, olhar para o lado para entender, quer dizer, não dá para a gente se focar só no que a gente acha,
Então a gente olha para o lado, mas a gente tem esse viés desde o início de pesquisa e desenvolvimento, o que nos faz ao longo das últimas décadas a criar novas categorias de produto. Realmente, perguntas difíceis, talvez nem tanto, mas tarefas muito difíceis, né? Porque quando você chega num patamar de 80%, 85% de market share, de share of mind, bacana. Próximo capítulo, o que nós fazemos enquanto marca para continuar mantendo e crescendo, né? Numa velocidade que satisfaça a empresa como um todo e entregue o que o mercado espera da nossa marca. Você consegue manter, mas precisa crescer. Então a forma de crescer para os lados, como eu falei há pouco, é através de novas categorias e dentro dessas estratégias a gente tem uma unidade de negócio de licenciamento, aonde dentro do licenciamento fazemos aí um casamento de longo prazo, um trabalho de cogestão muito interessante com algumas empresas do mercado, todas elas líderes nas suas categorias, e dessa parceria, dessa cogestão, saem outras categorias de produto, como eu falei há pouco, mas hoje a Speedo, o Felipe pode não só nadar com uma sunga, com um óculos, com uma touca, mas pode consumir no seu pré-treino um carboidrato em gel, pode se proteger do sol, pode atuar em uma série de outros esportes, uma série de outras categorias que nos fazem dar esse próximo passo. Não só no crescimento em termos de venda, de volume, né? Eu costumo dizer que por trás dessas novas categorias e desses movimentos da marca, tem a nossa adaptabilidade. Como é que a gente traduz isso aqui no nosso dia a dia? É a nossa forma de se adaptar a esse vai e vem do mercado, tanto do mercado como em si, como do gosto hoje o consumidor, voltando à nossa atual geração, essa geração, ela é bastante instável do ponto de vista de velocidade. Então ela está olhando para isso, multitarefa, né? Ela gosta disso, gosta daquilo, faz isso e troca. Então não tem como, num país, enquanto mercado, a gente não se adaptar, né? Quer dizer, essa resiliência que a gente fala, e pelo gosto do consumidor também. Então essas basicamente, novas categorias, né? Novos nichos de mercado, e aí com essa nossa rede de distribuição, né? Voltando mais uma vez a prestação de serviço para o consumidor final e para o mercado, a gente consegue ir implantando essas novas categorias e tentando trazer essa mesma percepção do mercado que ele tem da marca dentro dos esportes aquáticos para as outras categorias. A gente está falando bastante sobre essa entrada em outras categorias. Quebra um pouquinho da nossa curiosidade. O que vocês estão abrindo aí de grandes frentes? Como vocês estão puxando? Quais são as principais categorias que vocês estão olhando agora, sem perder naturalmente a essência de olhar para a água, mas o que vocês estão olhando de diferente aí? Como está sendo essa experiência? Olha, agora começam as perguntas mais difíceis, né? Spoiler, mas brincadeiras à parte, a gente está aí saindo do forno, ó, spoiler, a gente tem aí para o próximo trimestre, vamos dizer assim, para não dizer virada final do ano, para o próximo trimestre, a gente entra com 2 linhas de produto que não só foram desenvolvidas com parceiros nossos. A gente tem um trabalho muito legal com os nossos atletas, né? A gente olha para eles não só na hora da performance, na pista ou no mar ou na piscina, mas a gente trabalha muito fora, não só do ponto de vista comportamental, mas no desenvolvimento de produto, né? Aprovação, para a gente ter uma assertividade maior. Nesse caso das 2 linhas que a gente está comentando agora, vai muito além disso, né? A relação da marca com o consumidor final, com esse aditivo do atleta. Então, através desse mix, nós estamos lançando duas linhas completamente disruptivas e inéditas, e que a mistura do atleta, da marca e do produto formam uma coisa só. Pô, o cara aqui tá maluco, né? Não tô maluco, tentando explicar em palavras mais simples. São linhas inovadoras do ponto de vista de atitude e de produto, tá? Que nós desenvolvemos, e são linhas aonde o mercado vai conseguir enxergar a relação do atleta e da marca no produto.
Ou seja, mistura-se atleta e marca, coloca-se, materializa-se num produto. Maravilha. Isso... É para deixar a pulga atrás da orelha mesmo, para a gente acompanhar e ver aí novidade. Uma delas na nossa essência, dentro da água, e a outra, ó, tô dando mais uma dica. E outra fora da água. Uma na terra, uma na água. A gente já vai precisar marcar outra rodada. Quando lançar o produto, você contar o que é, né? Porque aí a gente fica curioso, né? Vamos lá. A gente fica curioso. E de onde vem essa... Quando vocês começaram a olhar para a água, de onde vem essa relação da Speedo com água e como vocês constroem e nutrem isso lá dentro? A essência da marca, né? Quer dizer, a Speedo surgiu dentro da água, inicialmente com produtos voltados à natação, e depois foi abrindo o leque. Mas, mais uma vez, a gente hoje tem uma posição estratégica de não sair da água, né? Quer dizer, às vezes a gente falando aí uma série de categorias de leque, mas usar essa força da água para atingir novos horizontes, né? Quer dizer, é um movimento meio que anfíbio, digamos assim, de se manter na água e poder transitar na terra, vamos dizer assim. O que novamente nos torna extremamente adaptáveis enquanto empresa e enquanto marca, né? Porque pegando aí o cenário atual como exemplo, que eu acho que talvez, de novo, essa questão da adaptabilidade é um alicerce que nos faz surfar essa onda positiva em meio a esse mar revolto. A gente pega aí dados recentes de PIB, que era para estar na casa de 3%, já estamos revendo. Hoje cedo fomos impactados com algumas matérias, falando, estamos aí com uma taxa Selic caminhando ali, né, descendo seu meio ponto a cada reunião do Copom. Talvez já não seja naquele número tão esperado. Tem uma retração, quer dizer, não desça tanto quanto se esperava. Quer dizer, não tem como a gente não trabalhar focado no dia a dia, no consumidor final, nessas reações de mercado. Não tem como a gente obter sucesso e ser longevo. E aí, de novo, a adaptabilidade. Hoje a gente tem desde uma linha de entrada, que é para o cara que está começando a prática esportiva, trazer ele para o mundo da saudabilidade. Hoje, se a gente for falar como um produto como exemplo, a nossa linha de óculos para natação, a gente vai de 30 a 500 reais. Não pela questão do preço, mas sim pelo que está por trás, pelo tipo de mercado, pelo perfil de consumidor, e num momento como esse, onde não só o varejo, mas sim o varejo está sendo afetado, ele ainda está muito instável, a gente precisa transitar. Então aí, quando eu falo em serviço, a gente precisa estar onde o consumidor final está, né? Eu falo que a gente tem hoje as lojas próprias, os nossos distribuidores, lojistas, parceiros, e temos o nosso digital, o nosso e-commerce. Novo, mas em franca ascensão, né? Quer dizer, o mercado nos propiciou nesses últimos 2 anos crescer bastante no online. Então, é estar onde o consumidor está, do ponto de vista de serviço, de canal e de produto. Maravilha, estamos batendo esse papo aqui com o Roberto Jaletsky, diretor-geral da Speedo Multisports aqui no Brasil. Esse papo riquíssimo para você, investidor, profissional de mercado, sempre estar atento aí às empresas, às companhias e como se desenvolver como pessoa e como investidor. Agora nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais Você com Dinheiro. Fique por aí. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, com a participação do Roberto Jaletsky, diretor-geral aqui da Speedo Multisports no Brasil, sobre o mercado da empresa, naturalmente o processo de crescimento, desenvolvimento desses mercados. A gente sempre gosta de aprender com essas pessoas que fazem o mercado, constroem, colocam esses tijolos um a um nos negócios. Falando de negócio, a gente terminou o bloco anterior dando umas pinceladas de cenário macro, como se reflete no negócio. E a gente tem um cenário, você comentou bem, né? Selic baixando meio ponto a cada Copom, mas ainda de Selic a 12,25 hoje. Olhando curva, sempre em 2 dígitos, a gente não está olhando para frente, taxa de juros, a gente não vê ela mergulhando para
para voltar para um dígito. Nem parece que só faz 3 anos que a gente estava discutindo Selic a 2, né? É incrível. Não basta ser um cenário difícil, ainda é volátil. Como é que é? E a gente viu nessa guinada de juros, né? Muitas empresas, o varejo sofrendo muito, especialmente porque o varejo, como você bem colocou, o varejo tem sua alavancagem. Como é que é pensar o business, pensar em investimento, pensar em continuar crescendo com um patamar de juros nesse nível? Palavra, novamente, é adaptabilidade, né? Mas aí em todas as esferas, porque se a gente voltar a um tempo atrás, esquecendo um pouco essa situação volátil, como você bem mencionou, Felipe, o varejo do ponto de vista loja física, que era o que a gente conheceu, né, é o que perdurou durante muito tempo, ele já não existe mais por uma série de fatores. Então hoje, a questão quando a gente coloca o investimento, como continuar investindo e até não só investindo, e acreditando, né? Eu volto para a mesma colocação da adaptabilidade e foco no consumidor final. Quer dizer, nós não estamos no varejo on e no varejo off ou em qualquer outra subdivisão do varejo, né? Quer dizer, é estar aonde o consumidor está. Isso nos propicia um balanço de estratégias de entrada no mercado que está intrinsecamente ligado à nossa forma de investir. Então, se a gente pegar o varejo tradicional, ele era feito para se expor os produtos e vender os produtos, né? Quer dizer, uma transação normal. O varejo tradicional tornou-se, no meio desse país volátil, muito caro para se sustentar, muito caro de se investir. Passamos por uma nova etapa do varejo como um todo, isso acredito que globalmente, mas vamos falar de Brasil, onde as lojas começaram a ser um centro de experimentação, né? Começaram a ser um ponto de encontro, um ponto muito mais potente de contato entre o consumidor final, né, do ponto de vista de experiência, e a marca. Não era mais só expor, vender, comprar e levar embora. Passa-se por essa segunda fase, onde você tem toda uma ambientação. Aí entra aquela questão que a gente fala de serviço. O atendimento, o ambiente, no nosso caso, o ambiente espírito, quer dizer, você transcende a marca em todos os momentos, né? Quer dizer, no ambiente, no serviço e no produto. De uma certa forma, isso faz com que o nosso investimento, através do nosso perfil de pesquisa e desenvolvimento e inovação o tempo todo, 24/7, a gente costuma dizer na empresa, faz com que esse não se torne mais caro ou mais barato, mas esse investimento se dilua, né? E quando a gente fala em diluição do investimento, é porque estando onde o consumidor final está, a gente abre novos pontos de contato, novos canais de distribuição. Então hoje eu atendo o meu consumidor final com diferentes linhas de produto, faixas de preço diferentes, que me propiciam um pouco dessa adaptabilidade. Hoje é nítido que o varejo machucado, consequentemente, nós temos um bolso de um consumidor que está voltando a acreditar, mas ele está com um bolso mais curto, digamos assim. A gente, sem perder o rumo da marca, sem perder o padrão de qualidade e o perfil da marca, a gente tem produto para todos esses momentos, para que ele não deixe de estar com a gente, de consumir a marca. Mas voltando à questão de canal e investimento, hoje, estando onde o consumidor final está, eu atendo ele durante a experiência e pós, em canais digitais, sejam ele ferramentas como o WhatsApp ou outras que existem, nas redes sociais, eu atendo ele no meu e-commerce, eu atendo ele através de marketplaces atrelados e parceiros à nossa plataforma e atendo ele nas lojas físicas. Então isso faz com que a gente tenha uma mescla de investimento e com mais canais, né? Eu ia dizer maior contato com o mercado, mas mais canais de distribuição, a gente consiga se rentabilizar mais. Então é um misto de faixa,
de produto, de posicionamento de produto dentro da marca, do padrão da marca e diferentes canais de distribuição. Dessa forma, a gente consegue absorver melhor a volatilidade e essa inconsistência, esperamos nós que mais acirrada, mas momentânea, e aí nos torna não só uma marca, mas uma empresa mais saudável, né? Porque além dos dados da nossa expectativa de 30% de crescimento esse ano, a gente conseguiu, em meio a esse momento todo, esse mar revolto, como a gente vem falando no bate-papo, a gente conseguiu manter e melhorar, mesmo com esse custo, como a gente falou, e aí não é só o custo do varejo, você tem o custo da indústria, né? Quer dizer, é o 360 graus, a gente conseguiu manter a nossa margem, manter o nosso resultado positivo e crescente. E como você comentou bastante sobre esse desenvolvimento dos canais, esses touch points com o seu cliente, e mais recentemente tendo o próprio e-commerce. Como equilibrar esses canais? Como não gerar ciúme demais e abrir uma concorrência entre o seu canal de e-commerce e o varejista que distribui o seu produto? Vamos dizer que é uma química bastante complexa e que a cada dia o mercado aprende, não somente nós, né? Quer dizer, o mercado aprende a digerir e devolver com novas ações de uma forma diferente e vai acomodando, mas é nítido que hoje acredito que ninguém tem essa resposta 100% pronta enquanto marca, enquanto empresa, porque ela é um eterno desenvolvimento. Então ela está em desenvolvimento. Essa questão de conflito de canais, posicionamento de preço é uma coisa, de certa forma, muito nova para o varejo, para o mercado. E realmente existem aí conflitos. Você tem aí, veja o que a gente falou agora, você tem uma série de canais de distribuição próprios dentro da própria marca. Mas além disso, temos aí mais de 4 mil distribuidores, né, varejistas, clientes da marca. E, de novo, como é que a gente consegue adaptar, né, canais diferentes próprios? Poxa, é uma concorrência com o nosso próprio cliente eu quero dizer varejista, seja pelo preço, pela linha de produto? Não. Uma vez que a gente se posiciona, comunica, tem um dado muito interessante da nossa carteira de clientes, aonde desses 4 mil clientes, né, 4 mil pontos de venda no Brasil, mais de 50% da nossa carteira se relaciona com a marca ou compra da marca há mais de uma década, de forma ininterrupta. Então isso faz com que a gente esteja muito presente nos canais de distribuição que não são nossos do ponto de vista de empresa, né? São os nossos parceiros lojistas, mas faz com que a gente esteja muito presente não só no ponto de venda, no contato com o consumidor final, mas com o cliente, transformando o cliente num parceiro. Então isso faz com que a gente chegue antes nele, com que a gente discuta as experiências, porque no final do dia nós estamos numa ebulição, tentando entender o movimento do consumidor final, tentando entender como não prejudicar o varejista, que é um parceiro, que faz com que a gente chegue aí num Brasil de dimensões continentais, de norte a sul, leste a oeste. E aí é tentativa e erro, mas não é tentativa e erro chute, é uma tentativa e erro com estudos e com tentativas prévias, com o canal. Pesquisa de mercado com o consumidor final, sim, sempre. Mas com o nosso canal é uma tentativa e erro prévia, onde a gente está com o nosso parceiro, onde a gente combina uma estratégia e onde muitas das vezes a gente vai junto. Então tem canais nossos que a gente está atuando, onde a gente opera com algum parceiro, com algum cliente nosso. E essa mobilidade faz, essa parceria e proximidade com o canal, que não é o nosso propriamente dito, faz com que a gente consiga, por enquanto, estamos muito mais assertivos e trazendo muito mais valor para o consumidor final. Então tem uma série de estratégias com muita tecnologia embarcada do ponto de vista de serviço, atendimento, onde a gente vai ter também bastante inovação do ponto de vista de canal de distribuição varejo próprio, que eu acho que vai acabar muito mais agregando ao varejista, né? Hoje você tem uma movimentação de mercado onde você tem
e-commerces de marca próprio se transformando num marketplace para os seus parceiros. Então é aquela coisa do omnichannel, não é tão enlatada ou não é tão fixa, porque muda de região, muda de mercado, né? Muda a reação do mercado, a demanda de mercado quando a gente fala de omnichannel, mas fato é de que hoje você tem marcas atuando no mercado, distribuidores ou marcas, que transformam, como eu disse, o seu e-commerce num marketplace, não para competir com o seu próprio parceiro, né, com o varejo de terceiros, mas para trazê-los para dentro de casa. Então você hoje, de novo, foco não no físico ou no digital ou phygital, como dizem hoje em dia, mas em sim consumidor final. Então hoje você compra no e-commerce da marca sediado fisicamente em São Paulo, hoje em dia é questão de regionalidade física, né? Quer dizer, localidade, isso hoje não quer dizer nada, mas somente como exemplo, você compra de um e-commerce que está baseado em São Paulo e o produto está ali e vai ser entregue por um hub de um terceiro, que não é nem teu muitas vezes do ponto de vista de estrutura de empresa. Então você compra aqui, o produto vai através do hub de um parceiro lá no norte e nordeste ser entregue para o consumidor final. De novo, satisfação do cliente. Aqui não é concorrência de canal, é complementar a necessidade e a demanda do consumidor final. E aí, dessa forma, trabalhando muito junto com o consumidor final e com o canal varejista, a gente traz eles, né? Eu passo a ser um impulsionador da marca. Eu passo a facilitar esse meu varejista, parceiro, a vender melhor, com mais qualidade e, consequentemente, com mais volume. E você comentou sobre ser um marketplace para essa ponta intermediária, para esse varejista. Eu estava com uma pergunta que tem a ver com diversidade de negócio, marketplace e canais, que é, usualmente, aqui no Brasil, a gente tem alguns formatos de casas de marcas, em que elas têm marcas distintas para atender públicos distintos. Você falou que vocês acabam cobrindo dentro da companhia fases diferentes do público de vocês, né? Eventualmente, se você precisa, mantendo a qualidade, ou se você precisa de um produto mais acessível em determinado momento da vida, você tem esse disponível, você vai para o high-end, você tem disponível também. Vocês já pensaram em trabalhar outras marcas? Por que o foco em uma marca só? Por que trabalhar com uma marca só? Eu acho que o mercado percebendo, né, essa nossa excelência, esse nosso trabalho contínuo com a marca Speedo no Brasil, já há ininterruptos 45 anos, vou te dizer que não faltaram oportunidades ou convites de parceria, de representações, seja qual for o formato. E, obviamente, que a gente, como empresa, está sempre olhando para as raias do lado e estudando qualquer tipo de parceria e oportunidade. Agora, quando a parceria volta para essa questão de trabalharmos outras marcas dentro da casa, faz muito sentido do ponto de vista do consumidor final, do momento, mas hoje a gente acredita, através das pesquisas, que a gente ainda tem muita elasticidade dentro do guarda-chuva da marca Speedo, o que é um pouco desafiador, né? Porque se você errar a mão, parece aqui que nós estamos dando tiro para tudo quanto é lado. Não. Cada passo tem sua explicação, tem seu momento e tem uma justificativa. Então ainda tem muito espaço entre o nosso contato marca Speedo, consumidor final, mercado de maneira geral, e aí eu volto a falar do nosso parceiro varejista, tem muito a se desenvolver. É uma estratégia descartada? Abrir a casa para novas marcas? Não, de maneira nenhuma não é e nunca vai ser. Mas a gente ainda tem aí uma boa onda para surfar em cima aí do guarda-chuva da marca Speedo. Gente, tem um outro assunto que eu não podia deixar de passar. Você comentou bastante a proximidade com os atletas patrocinados e recebendo também informações deles de como desenvolver produto. Então, a fórmula
de sucesso para marcas esportivas no mundo inteiro. E eu queria entender de vocês, tendo a oportunidade de ter essa conversa com você aqui diretamente, e como funciona o processo de seleção, né, encontrar quem serão os atletas parceiros, onde vocês vão buscar esses atletas, como vocês fomentam a carreira desses atletas para que eles construam esse valor, que tem um valor de marca do atleta, que depois eu queria entrar mais nesse assunto também, sim, mas o próprio valor nessa contribuição, em ter esse desenvolvimento do mercado com vocês. Não é de hoje que está muito arraigado no DNA, no perfil da marca Speedo, em todos os esportes que hoje a marca atua, mas inicialmente nos esportes aquáticos, essa relação atleta-marca. Então, assim, isso sempre foi uma coisa muito presente. A marca nasceu na borda da piscina, nasceu em competições. Então isso trouxe uma relação atleta, patrocinado e marca na nossa história desde sempre. E aí quando a gente volta para a questão de como procurar, aonde procurar, como é que a gente forma esse nosso time atual de mais de 20 atletas, e eu diria que muito mais do que atletas, parceiros, né, representantes da marca do ponto de vista de estratégia. Hoje a Speedo, para poder dar suporte e sustentação a esse posicionamento de mercado e a essa presença aí majoritária, a Speedo hoje no Brasil ela é patrocinadora de uma série de clubes, federações e confederações, assim como a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, como um dos exemplos. Então aqui forma-se uma plataforma onde a Speedo atua no Brasil, de novo, norte, sul, leste, oeste, 12 meses por ano, em mais de 500 eventos, em diversas categorias, diversas localidades. Então essa questão da estrutura das federações, de estarmos próximos, trabalharmos com os clubes, estarmos aí em praticamente, nós não temos aí nosso time de marketing esportivo, não tem um dia sequer no ano, final de semana, dia de semana que nós não temos, ou nós estamos montando algum evento, ou nós estamos em um evento, ou nós estamos desmontando um para correr para o próximo, mas essa química das federações e confederações e eventos faz com que a gente tenha uma rede, né? Eu digo até fazendo uma alusão ao futebol, comumente a gente ouve aí a questão dos olheiros, né? Indo no futebol, naquela futebol de várzea, procurar o novo jogador, a nova estrela, não deixa de ser mais ou menos isso. Então a gente capta aí, e aí a gente tem uma divisão dentro da nossa estratégia enquanto atletas patrocinados, onde a gente tem o Future Team. O que é o Future Team? É um time onde os nossos atletas selecionados iniciam. Então a gente detectou um talento na faixa aí dos seus 14, 15 anos e faz um trabalho com ele, onde ele passa pelo auge da carreira profissional dele em termos de performance e resultado dentro do Elite Team. E acho que a maior prova de que é uma vida muito longa nessa parceria que dá estabilidade para o atleta. Porque material esportivo, temos aí uma qualidade ímpar, temos tudo para oferecer para o nosso atleta, mas nós estamos falando de produtos tangíveis e só isso não basta na nossa concepção. Então a gente entrega todo um trabalho, além dos produtos de ponta que auxiliam o atleta no seu treino e na hora da competição. E aí esse outro ponto, indo do Future Team para o Elite Team, a gente tem um time eu chamo informalmente de amigos da marca, mas são embaixadores que já não estão no auge da sua carreira ou estão tratando da sua carreira de outra forma, né? Com vários atletas nossos hoje têm seus próprios centros de treinamento ou tem uma parte mais de educação através de palestras e uma série de ativações e eles continuam com a gente. Então você veja que a gente pegou ele em início de carreira e não dá para dizer que no auge e não no final da carreira, mas em um outro momento da carreira. Então a gente faz um trabalho ou seja, dessa forma a gente acha o nosso parceiro, o nosso atleta, e é uma relação complexa.
Acabei de falar no primeiro bloco de 2 linhas de produto onde nós vamos misturar o atleta com a marca, com o produto. É muito mais do que só dar um produto para o atleta testar. Então, como é que a gente consegue isso, né? Porque a imagem do atleta, num determinado momento, ela se confunde com a imagem da marca. O que é positivo, mas é um trabalho 24 horas por dia. Por que eu digo isso? Voltando para o campo de batalha do atleta, para a piscina, a raia ou o mar, no caso de maratonas aquáticas, e N outras práticas esportivas, mas vamos nos ater à água aqui no exemplo. Você tem provas de natação, provas olímpicas, nós temos atletas do nosso time com recordes mundiais, e uma prova dessa não chega a durar 30 segundos. Então não tem como a gente olhar para um atleta, para um profissional do esporte, somente naqueles 30 segundos de performance. Muito bom, medalha de ouro, recorde olímpico, consistência dentro da água. Mas a gente olha muito o atleta como ser humano. Fora da água, ou fora do momento de competição. Pela capacidade técnica, e aí no nosso apoio em toda uma gestão junto com o atleta, além dos produtos, né, dando consistência, dando apoio fora da água, né, ou fora da pista, tanto faz, como ser humano. Com a forma, não só no treino, mas a forma com que ele se porta. Porque no final do dia, no auge da carreira, todos eles são considerados semideuses pelos seus fãs. E pelo mercado, de maneira geral. Então isso gera, e muitas vezes a gente esquece, que atrás daquele semideus tem um atleta, tem um ser humano, mais do que qualquer outra coisa. Então nós, enquanto instituição, enquanto marca, em respeito e longevidade a essa parceria, a gente trabalha fora da água, no comportamento do atleta, no treinamento do atleta. Né? E quando eu falo comportamento, é ele como ser humano. Porque ele vai treinar, ele vai competir, mas ele tem família, ele tem o ciclo de amigos, ele como qualquer um de nós. Então a gente tenta estar junto numa forma de dar suporte e evitar, como várias vezes a gente já viu no mundo esportivo, a questão do burnout, né? Aquela pressão por resultado e mais. Claro que a gente quer mais, mas mais junto com ele, no momento do atleta, de uma forma saudável. E a prova de que a nossa química, a parceria com os atletas é vencedora, é que há 45 anos a gente mantém, a gente tem atletas aí que começaram com a gente e, do ponto de vista de competição, se aposentaram com a gente. Roberto, fantástico papo. Queria começar a agradecer aí pela participação, por compartilhar um pouco desse conhecimento com a gente, compartilhar um pouco dessa visão com a gente. Interessantíssimo saber que uma companhia também tem esse olhar para o atleta, para o ser humano que está por trás do atleta. Fechou com chave de ouro aqui esse papo. Muito obrigado pela sua participação e pelo seu tempo e pela sua dedicação em estar aqui conosco hoje. Obrigado a você, Felipe. Obrigado a todo o time aqui. Obrigado a vocês. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Muito obrigado a Speedo Multisport por ceder aqui a participação do Roberto. Muito obrigado a você, telespectador da BMC News, investidor e profissional do mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, para trazer para vocês as mentes que fazem o mercado financeiro acontecer nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News. Se você quiser saber um pouco mais de como a Com Dinheiro pode ajudar seus investimentos e também ao seu negócio, visite lá www.comdinheiro.com.br e conheça os nossos produtos. Nós vamos ficando por aqui com Você com Dinheiro de hoje. Até a próxima!